Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e vocês estão no canal Sua Casa e Jardim em Construção. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, hoje eu vim estar mostrando para vocês uma caixinha que chegou aqui em casa. São 3 meninas novas para o nosso jardim e eu quero estar compartilhando com vocês a abertura dessa caixinha. São 3 suculentinhas que eu já tava querendo há um tempinho, aí eu consegui achar elas. E eu vim estar aqui mostrando pra vocês quem é essas meninas. E eu já vou estar plantando também. Elas acabou de chegar, faz pouquinho tempo que chegou. E aí eu já vou estar mostrando pra vocês e eu já vou plantar também junto com vocês. Geralmente eu faço a hidratação das plantas primeiro, né? Elas chegam, aí eu pego, faço a hidratação dela e planto só no outro dia. Mas essa daqui eu já vou plantar hoje mesmo e já vou fazer a rega. Essa caixinha veio lá do canal... Ai, meu Deus, como que é o nome? Esqueci agora. Jardim Arte Suculentas. Veio lá deles, eu comprei com eles, com o Jardim Artes. Vou tirar daqui de dentro para ficar mais fácil pra gente ver. Vou rasgar assim, que é para ser mais rápido. Olha aí. Essa daqui é a Graptoveria Loco. Vou colocar aqui para mostrar o nome para vocês, ó. Olha o nomezinho dela. É um Graptopétalum, né? Graptopétalum Loco. Eu tava querendo há muito tempo essa plantinha. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Olha só, que coisa mais linda. Ela forma coloninha, pessoal. Mais uma. Essa daqui é o Amethyst-num Red. Vou chegar bem de pertinho para vocês verem. Olha só. Gente, eu tava querendo muito essas plantinhas. São uma gracinha. Deixa eu pegar a etiqueta aqui. Amethyst-num Red. Depois eu vou estar fazendo a plaquinha para colocar elas. Essa daqui é uma também que eu queria muito, gente. E essa daqui é a Cássio, Echeveria Cássio variegata. É uma mudinha, todas elas são uma mudinha, mas que a gente vai cultivar aqui, cuidar com muito carinho, elas vão crescer. Cássio variegata. Essa planta é muito linda, gente. Essas marcações que ela fica na folhinha, fica a coisa mais linda. E eu já vou estar plantando elas junto com vocês pra gente ver como vai ficar no vasinho, pessoal. Veio um brindezinho também, esqueci de mostrar. É uma mudinha de Angel. Eu acredito que é a Angel, veio sem identificação, mas provavelmente é a Angel. Vamos plantar então nossas meninas. Bom, gente, eu já deixei os vasinhos com o substrato pronto. Eu quero aproveitar aqui nesse vídeo e tá tirando uma dúvida também de vocês. Gente, os meus vasinhos, eles são grandes, ó. Como vocês conseguem ver, ele tem a boca bem larga e ele tem uma profundidade bem grande também. Mas o que que acontece? Eu não uso o vaso todo com substrato, tá, gente? Porque geralmente quando a gente compra essas mudinhas, ó, as mudinhas vêm muito pequenininha, né? Então, o vaso é muito grande para as mudas. Elas vêm assim, né, ó, mais pequena, né? Aqui veio 2 mudinhas, ela acabou se separando agora que eu peguei elas, que eu desembalei, veio 2. Mas para esse vasinho aqui, gente, a planta é pequena pro vasinho. Então, o que que eu faço? Eu coloco mais da metade do vaso de drenagem. No caso, aqui em casa, eu uso o isopor, tá, pessoal? Eu uso bem mais da metade do vaso
com drenagem e coloco só um pouquinho de substrato, porque as mudas são pequenas, tá? E eu poderia plantar no vaso mais pequeno, que é o certo, né, pessoal? A gente plantar as mudinhas que são pequenininhas em vasos pequenos. Eu não recomendo você plantar uma suculenta pequena no vaso grande. Mas aqui em casa, gente, eu tenho que plantar nesse vaso, por quê? Porque o meu jardim é todo padronizado, né? Quando eu comprei os vasinhos, eu comprei um tamanho só para o jardim inteiro, praticamente, desse formato aqui, né? Então, o que que acontece? A planta vindo grande ou a planta vindo pequena, eu tenho que plantar nesse vaso, pelo menos agora, no momento. Porque não compensava, na época, eu comprar aqueles vasinhos mais pequenininhos, porque a suculenta, muitas delas tem um crescimento rápido. Então, se eu comprasse tudo pequenininho, depois eu ia ter que comprar uma nova remessa de vaso maior para estar replantando. Então, eu preferi já comprar esse tamanho de vaso, que é um tamanho de vaso grande, que é o tamanho máximo que eu quero que as minhas suculentas cheguem. Eu não quero que elas passem mais do que esse pote aqui, porque eu não tenho lugar também para estar colocando elas, né, gente? Então, eu optei para estar adquirindo esse tamanho de vaso, mesmo ele sendo grande para as mudinhas pequenas. Então, eu tenho uma cautela maior com as mudinhas que vêm mais pequena. Eu faço o controle da rega, eu coloco uma drenagem bem grande, pouco substrato, o substrato bem soltinho, pra não tá correndo nenhum risco aí. E comigo aqui tem funcionado, tá, gente? Apesar de não ser o certo, porque não é o certo, vaso grande pra mudinha pequena não é o correto. Mas eu me adaptei a esse esquema que eu usei, né? E aí elas vão crescendo, vão desenvolvendo. Só que o que acontece? Demora um pouco mais pra ela desenvolver. Porque a borda do vaso é um pouco maior, então ela vai ter que criar raiz tudinho pra depois ela começar a soltar as folhinhas e desenvolver. Mas aqui em casa pra mim tá tranquilo, deu certo, eu me adaptei a esse sistema. Futuramente eu quero sim tá comprando os vasinhos de barro mais pequeno, tem uns que são mais pequenos, mas eu preciso tá preparando um ambiente, um lugar pra ter. Porque a escada que a gente tem aqui, já tudo completa com esse, as bancadas do meio também é completa com esse. Então, eu vou ver se eu consigo achar um espaço pra tá adquirindo os menores, que são pra essas mudinhas menor. Porque aquelas que a gente compra mais rara também, né, gente? São mudinhas que são pequenas. Então, futuramente, eu já comecei a pesquisar aqui em casa, já comecei a falar pro meu marido que eu preciso estar adquirindo vasos menores. Ó, eu tenho esse daqui, é um vasinho de barro também, e ele é bem menor. Então, eu tô pensando de comprar desse tamanhozinho, que é um tamanho bom, para suculentinhas que vem mais pequenininha. Mas não vai ser de forma generalizada. Vai ser um espaço pequeno que eu vou reservar pra gente colocar somente as plantas que vêm pequena. Porque assim, depende muito de onde a gente adquire as plantas. Tem plantinha que vem, né? Tem plantinha que vem bem pequenininha e tem plantinha que vem num tamanho bom. Então, varia bem, né, gente? Aí, para essas que vem muito, muito pequena, tem umas que vem muito, muito pequena. Aí, então, eu vou tá adquirindo os vasinhos de barro mais pequenininho para elas. Mas as que vem num tamanho médio, assim, que eu sei que dá para fazer a adaptação delas, aí eu vou manter. Porque, para mim, não compensa eu mudar tudo para vaso pequeno e depois eu ter que replantar para vaso grande. Então, eu já prefiro manter aqui, que ela vai crescer e vai ficar em um bom tempo. Eu só vou fazer o replante dela no momento que é preciso fazer, né? No caso dessas minhas suculentas que estão sendo replantadas nesse vasinho, o replante vai ser feito, mas eu vou manter elas no mesmo vasinho. Eu não pretendo trocar de vasinho, eu só quero fazer o replante e mantê-las no mesmo vasinho. Se tiver muito cheio, porque temos aquelas que formam coluninhas, né? Aí, se tiver muito cheio, eu tiro um pouco, faço outro vasinho, mas eu quero manter nesses vasinhos que eu já tenho aqui no jardim. Ó, essa daqui eu já plantei, vou plantar a outra. E geralmente também, quando eu consigo, né? Eu sempre compro de 2 ou de 3, depende, né? Tem circunstância que a gente consegue comprar e já preenche o vasinho mais rápido, porque é um vasinho de certa forma grande, né, pessoal? Então, quando é possível, eu compro até 2 mudas
para que elas cresçam mais rápido, né? E preencha o vaso. Mas não é sempre que a gente consegue, né? Tá adquirindo duas plantas da mesma espécie. Até mesmo porque fica mais difícil da gente ter variedades, né? E a gente quer ter variedade. Essa daqui tá uma colôniazinha, eu vou dar uma apertadinha porque ela tá meio desengonçada aqui. Depois eu vou colocar a pedrinha e ela vai se firmar no substrato. Essa daqui é a Graptoveria louco. Então é isso, eu queria estar explicando pra vocês, porque os meus vasos são grandes sim para as mudas de suculenta que vem pequena, igual essas daqui, vieram pequena para esse tamanho de vaso que eu já tenho. Mas não tem como, eu vou plantar aqui mesmo, vou tomar os devidos cuidados aí, pra gente não correr nenhum perigo. E quando eu conseguir tá adquirindo um tamanho menor, aí então elas vão ser plantadas no vaso de acordo com o tamanho que elas vêm. Mas eu vou esperar mais um pouquinho de tempo pra tá encomendando com o rapaz que faz pra mim. Primeiro eu vou arrumar o lugar pra colocar. Aí depois que eu arrumar o lugar pra colocar, aí eu vou encomendar com ele uma remessa de uns mais pequenininhos para essas plantinhas que vem muito pequena. E tem umas que, nossa, é muito pequenininha demais. Essas daqui até que vem um tamanho bom, eu achei. Vem um tamanho bom. Então não me preocupa. Mas se tivesse vindo mais pequena que isso aqui, aí já dava pra dar uma preocupada, né? Mas é isso, essas suculentas aqui, elas têm um crescimento rápido, pessoal. Geralmente, suculenta cresce bem rapidinho, né? Algumas têm aí o seu crescimento lento. Agora no inverno elas ficam mais devagar, né? Mas continua crescendo mesmo assim aqui em casa. Elas não entram totalmente em dormência. Dou essas batidinhas assim, pro substrato descer e já assentar na plantinha. Agora eu vou colocar a pedrinha, já pra fazer o acabamento. E depois eu já venho com a plaquinha, porque essas daqui só venho com a etiqueta, né, de identificação. E eu gosto de colocar a pedrinha, gente, como cobertura, né, forração, em todos os meus vasinhos. É um costume que eu já peguei. E se eu deixar sem, eu já sinto falta. As minhas pedrinhas acabou. Eu tô esperando chegar na floricultura. Até tem uma inscrita que pediu pra gente tá mostrando, mas ainda tá em falta. Não chegou, que eu compro numa floricultura local aqui perto de casa. As pedrinhas, né? Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês a pedido de uma inscrita. As pedrinhas eu gosto de dar uma apertadinha assim, ó. De leve, depois eu bato, pra não ficar compactado. Coloco por debaixo da plantinha também um pouquinho. Essas batidinhas. E eu já vou fazer a rega delas agora mesmo, tá, gente? Já vou acabar de plantar e já vou fazer a rega delas. Agora, eu já coloquei todas as pedrinhas. Agora eu vou estar fazendo uma reguinha nelas, para elas estarem se hidratando. Porque aqui, gente, incrivelmente já tá calor. Os dias aqui já começou a esquentar. Até eu já precisei colocar o sombrite
na parte da tarde, período da manhã, eu tô deixando sem o sombrite, porque a minha intenção era adaptar as plantinhas sem o sombrite. Mas aqui nem mudou a estação ainda, gente, e já queimou alguma planta minha aqui. Porque elas estavam sem o sombrite. Um pouquinho que a temperatura aumentou, algumas, mas foi bem pouquinhas, já deu uma sentida. E eu já percebi e já corri colocar o sombrite nelas. Porque como troca a estação novamente, é uma nova adaptação, né? Nas plantinhas. A gente vai entrar na primavera, né? O sol já muda. Aqui pra mim o sol já começou a mudar, porque eu já sinto que ele já tá voltando pra posição dele, que ele fica na primavera e no verão. E já aumentou um pouquinho a temperatura também. À noite ainda a gente tá com um pouquinho de frio, ainda tá. Mas durante o dia eu já sinto que tá mais quente o dia. Então agora é o período de começar uma nova adaptação na suculenta. Mas ainda assim eu quero ver se esse ano eu consigo adaptar a suculenta sem o sombrite no período da manhã e colocar só na parte da tarde em ocasiões mais extremas. Mas eu não sei como que vai ser, porque aqui, gente, realmente é muito quente. Eu sinto que é muito quente, e principalmente para as plantinhas, né? Então a gente tem que estar tomando cuidado, porque bobeou, elas queimam, bobeou, dá ruim mesmo, né? E é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês nesse videozinho as 3 meninas que chegou aqui em casa. Foi uma caixinha pequena, só com 3 plantinhas, mas são plantinhas, deixa eu colocar aqui, são plantinhas aí dos sonhos. Ametiste no red, Cássio variegata, peraí, vou colocar aqui. Cássio variegata, essa planta aqui, gente, queria muito essa planta. Graças a Deus consegui. Mais uma menina aí pra tá adornando o nosso jardim. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais plantinha, eu vou estar mostrando pra vocês. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!